Como um pai se compadece do filho, assim tu és, Senhor. Me amas mais, muito mais do que eu possa compreender, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor por mim. E eu te louvarei, mesmo se anoitecer. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim te louvarei, pois sei que és fiel. Eu sei que és leal. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim te louvarei, meu Deus, eu te louvarei, louvarei, Ainda que o Pai do seu filho se esqueça, o Senhor se lembrará. Me amas mais, muito mais do que eu possa compreender, Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo teu amor por mim. E eu te louvarei, mesmo se anoitecer. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim te louvarei, pois sei que és fiel, Senhor. Eu sei que és leal. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim te louvarei. Eu te louvarei, mesmo se anoitecer. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim te louvarei, pois sei que és fiel. Eu sei que és leal. Em meio à tempestade, Senhor, ainda assim eu te louvarei. Ainda assim te louvarei. Ainda assim te louvarei. Ainda assim te louvarei, meu Deus, te louvarei, eu te louvarei, Senhor.
Graça e paz. Você orou por mim. Você vai curvar a sua cabeça e vai orar por si, pedindo ao Espírito Santo que aquiete o teu coração, a tua voz, para que aquilo que o Senhor preparou para a tua vida nessa noite, o teu espírito esteja receptivo para receber. Amém? A Bíblia fala que existe um véu no coração. Em outra passagem também fala que existem escamas nos olhos. E nós vamos pedir ao Senhor nessa noite, dizendo: Deus, se porventura ainda existe um véu no meu coração, tira nessa noite para que eu não somente entenda, mas eu receba essa palavra e ela produza o fruto pelo qual o Senhor preparou e designou. Amém? Pai Santo, nós nos colocamos na Tua presença mais uma vez, entendendo, Deus, que de Ti, por Ti e para Ti são todas as coisas. Espírito Santo de Deus, Tu que estás aqui neste lugar, Tu que passeia no meio dos louvores, Tu que passeia no meio da igreja, eu te peço, faz algo especial nessa noite. Por amor daqueles que vieram até aqui, por amor de mim, por amor de nós, pelo amor do sacrifício do Teu Filho Jesus Cristo. Faz algo especial, manifesta as Tuas verdades, divide juntas e medulas nessa noite. Deus, mostra a intenção dos nossos corações, revela para nós, ó Deus, as nossas motivações mais ocultas. Espírito Santo, só o Senhor pode jogar luz nas nossas trevas. E eu te peço que o Senhor faça isso de uma maneira sobrenatural neste lugar. Espírito Santo, passeia neste lugar. E onde o Senhor encontrar um coração com espinhos, com pedras, com abrolhos, ou que esteja suscetível ao meio da estrada, alinha os corações, para que a semente que o Senhor mesmo preparou caia em boa terra e produza os frutos que já estão no teu coração. Eu te oro e me coloco na tua presença, crendo que é o Senhor quem faz, é o Senhor que usa, e para ti é todo louvor, toda glória e toda honra. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 3. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Por que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras, segundo a tua fortaleza? Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste negócio. Amém? Gente, eu estou mais nervosa que o comum hoje, viu? Não se espantem se eu tirar sapato hoje também. Deus me deu essa palavra em meados de setembro de 2008. Em uma noite conturbada para mim. E de lá para cá, essa palavra ela sempre vem reverberando na minha mente. E em especial, há 15 dias atrás, o Senhor a trouxe de novo, quando nós, em Paulo Afonso, tivemos, de uma certa maneira, um impacto com a morte de uma criança chamada Bento. E, na verdade, não necessariamente com a morte de Bento. Não conheço os seus pais, a sua mãe e o seu pai. Mas eu acho que o que mais impactou não foi a morte de uma criança de 2 anos de idade, acometida de um câncer no cérebro,
Mas eu acredito que o que mais chocou foi a forma como aquele pai gravou os áudios, a forma que ele manifestou a sua fé diante do não de Deus. E hoje a temática dessa palavra é a seguinte: quando Deus diz não. Quando Deus diz não. Nós falamos muito do sim de Deus, mas a verdade é que, como cristãos, nós evitamos nos depararmos ou reconhecermos que Deus também fala não para as nossas vidas. E essa passagem narra a história de Moisés. Confesso que por muitos anos, são coisas que a gente não gosta de talvez parar, questionar. Porque é como se a gente estivesse colocando Deus em um tribunal, e nesse tribunal ele é o réu e nós somos os juízes. Ah, Senhor, será que foi justo Moisés não entrar na terra prometida? Tudo que esse homem sofreu, tudo que ele passou. Será que foi justo? Mas automaticamente nós que cremos na palavra e diz que o Senhor é justiça e nele não há dolo. Nós lutamos muitas vezes com uma guerra que se estabelece aqui na nossa mente. E que muitas vezes desce para o coração. Senhor, por quê? Na maioria das vezes, nós conseguimos passar por essas lutas. O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor é soberano. Mas em algumas vezes, nós perecemos no caminho. E nós vamos aprender aqui nessa noite, com a vida de Moisés, como agirmos e como entendermos os nãos de Deus. Amém? Amém? Amém. Deus também diz não. Moisés, ele foi um homem que viveu o extraordinário de Deus em sua vida. Moisés experimentou Deus nos palácios. Ele viveu uma vida como neto de Faraó. Ele experimentou o que era ser rico. Ele experimentou o que era ter conhecimento. Ele experimentou um relacionamento com Deus nos palácios. Ele experimentou um relacionamento com Deus ainda foragido na terra de Midian, no deserto de Midian. Moisés viveu experiências extraordinárias. Moisés, ele viu sinais, ele viu milagres e maravilhas, ele viu a face do próprio Deus. Ele foi um homem que pediu muito. E quando você estuda a história de Moisés, você vê que em todas as petições de Moisés, ele teve um sim de Deus. Quase todas. Moisés pediu para ver a face de Deus, Deus disse sim. Moisés pediu para ter um ajudante, porque ele se via incapacitado, e apesar disso ter acendido a ira de Deus, Deus disse, tá, eu vou fazer o que você está me pedindo, vai Arão contigo. Ele pediu também sinais, porque ele disse, Deus, se eu for para Faraó, como me crerão que o Senhor me enviou? Sinais, tome sinais. Sinais, maravilhas, vou te usar. Ele pediu também que a sua irmã Miriam fosse curada de uma lepra. O Senhor o atendeu. Moisés também pediu que Deus fosse benevolente com o povo de Israel. Deus também o atendeu. E eu teria outras coisas tantas para falar de um sim de Deus na vida de Moisés. Mas houve um dia que Moisés recebeu um não de Deus. E aí, para quem conhece a história, essa história está narrada em Números capítulo 20. Moisés, ele tinha o capítulo 19, capítulo 18, narra um momento conturbado dessa trajetória no deserto. E chegou um momento em que a sua irmã Miriam havia falecido. Ele tinha acabado de sepultar Miriam. E estava faltando água. E o povo começou a murmurar, Moisés, tu nos tiraste do deserto para morrermos aqui. Água, água. E um falava de um lado e outro falava de outro. E Moisés estava vivendo esse cenário.
ele e Arão vai para o monte, começa a buscar a Deus. E Deus disse: Moisés, fala a rocha. Fala a rocha. Porque eu vou fazer com que água saia da rocha. Para que esse povo veja que eu sou Deus. A Bíblia diz que Moisés, no meio daquele momento conturbado da vida dele, ele obedece parcialmente às orientações de Deus e ele pega o seu cajado e bate 2 vezes na rocha. E Deus diz: Moisés, porque você não me santificou no meio desse povo, você não vai entrar na terra. Foi esse motivo pelo qual Deus disse um não na vida de Moisés. Mas se a história parasse por aí, se nesse momento tivesse um ponto final na vida de Moisés, talvez nós teríamos pouca coisa para falar acerca desse Moisés, e não somente dele, mas acerca do Deus de Moisés. Moisés, ele era conhecido como um homem iracundo. Quem conhece a história de Moisés sabe que ele fugiu do Egito porque ele assassinou um homem. Em um momento de ira, ele cometeu um homicídio e foge. Moisés está lá em um momento espiritual, 40 dias, jejuando, orando, buscando a face de Deus. Desce daquele monte com as pedras. Quando ele se depara com um cenário de idolatria. Novamente a ira de Moisés se acende, ele quebra as pedras dos mandamentos que o próprio Deus tinha escrito com seu dedo. Moisés, ele tinha acessos de ira. E um dia uma pessoa olhou para mim e disse: é engraçado, né? Como a Bíblia descreve os homens. Eu não consigo ver como é que Moisés foi chamado o homem mais manso da terra. A Bíblia diz, no livro de Números, que Moisés era o homem mais manso da terra. Como assim? Manso, assassinou. Ele era manso e quebrou as próprias tábuas do mandamento. Ele era manso e lascou o cajado na pedra. Que homem manso era esse? Porque quando Deus olha para a tua história, quando Deus olha para você, Ele não te define por momentos. Ele olha a tua história. As pessoas vão lembrar dos teus momentos, as pessoas vão lembrar das tuas falhas de caráter, as pessoas vão lembrar dos teus momentos de fraqueza. Deus olha para a tua história e Ele diz: eu continuo acreditando em você. E de um homem conhecido como iracundo, eu vou te trabalhar de uma tal maneira que todas as gerações futuras te reconhecerão como o homem mais manso da terra. E só Deus pode fazer isso. Se você estudar a história de Moisés, você vai ver que esse momento foi o último momento que a Bíblia narra como um acesso de ira de Moisés. Mas vamos lá. E aí você pode me perguntar: irmã Ana Paula, o que foi que Moisés fez quando recebeu o não de Deus? A Bíblia diz que ele ainda pediu: Deus, deixa eu entrar. Né? Quando ele pediu por Miriam, Deus atendeu. Quando ele pediu pelo povo, pela nação de Israel, Deus atendeu. Mas agora era um pedido pessoal seu. Deus, deixa eu entrar, eu quero entrar nessa terra. Deus olha para ele e diz: não. Deus, mais. Deus diz: basta, já te disse que não. Sabe o que Moisés faz? Moisés não vai para uma caverna chorar. Ao menos a Bíblia não relata isso, como de outros profetas, Elias, por exemplo, Davi foi para a caverna de Adulão. A Bíblia diz que ele continua firme no propósito pelo qual ele foi chamado. Entre o não de Deus e a morte de Moisés se passaram vários anos. E esse homem continua firme com um propósito que Deus o entregou. E eu quero citar aqui 3 fases pelas quais é necessário que nós passemos para chegarmos aonde Deus quer que nós cheguemos.
Primeiro momento, quando você recebe um não de Deus, é necessário você parar. Moisés, ele reconheceu a Deus como um pai e confiou no seu caráter. Abra a tua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 1. Esse livro é o último livro. Moisés escreveu 5 livros. Esse é o último livro. E quando você lê, você vê que é um livro de despedida. E nessa despedida, ele começa a orientar as pessoas, fazer os seus discursos finais, as suas orientações finais, antes que o Senhor o leve. E no capítulo 1, no versículo 30, Moisés ele está falando para o povo, ele começa um discurso na planície do Jordão. Esse era um momento que antecedia. Depois dessa planície do Jordão, só tinha o rio Jordão para ser atravessado e logo mais era a terra de Canaã. Esse momento é o momento que antecede, não sei se dias, não sei se meses, não sei se anos, mas foram os últimos momentos da vida de Moisés. E ele começa incentivando as pessoas a continuarem na visão que Deus entregou. Versículo 30, ele diz assim: o Senhor vosso Deus que vai adiante de vós, por vós pelejará, conforme tudo o que fez convosco diante dos vossos olhos no Egito. Como também no deserto, onde vistes que o Senhor teu Deus, nele te levantou, como um homem leva seu filho, por todo o caminho que andastes, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus. Sabe o que fez a diferença na vida de Moisés, na hora que ele recebeu um não de Deus? Porque ele sabia que ele não estava recebendo o não de um patrão. Ele estava recebendo um não de um pai. E isso faz a diferença no teu deserto. Porque é verdade que, principalmente no Brasil, onde nós temos uma população predominantemente cristã, nós ouvimos as pessoas dizerem: todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do mesmo Pai, todos são filhos de Deus. Mas não é bem nesse mérito que eu quero entrar, apesar que teria mais outra pregação só para esse ponto. Mas a verdade é que quando nós nos encontramos nesses momentos, principalmente nos nãos de Deus, nós questionamos o caráter de Deus. E a forma como nós o vemos, a forma como nós nos relacionamos, vai determinar se nós vamos perecer no deserto ou se nós vamos até o fim. Porque se eu fui contratada para tirar um povo do Egito, para levar para Canaã, se eu estou servindo a um patrão, eu quero o meu salário, concordam? Concordam comigo? E o meu salário é uma terra que foi prometida. Mas, se eu entendo que eu não estou atravessando um deserto, não foi porque um patrão me comissionou, mas foi porque um pai decidiu contar comigo para realizar o seu propósito na terra, a minha visão, ela é totalmente diferente a partir desse não. A Bíblia fala que Moisés entendia que ele não se relacionava apenas com Deus, ele se relacionava com um pai. Ele diz: Israel, povo de Israel, Deus levou vocês como um pai leva um filho pelo deserto, nos braços. Vocês chegaram até aqui, vocês só estão vivos, vocês só estão aqui porque esse Deus decidiu ser pai. Mas nem por isso, vocês se relacionaram com ele como pai, vocês entenderam que ele era pai. Porque se eu entendo que foi um pai que me disse não, a minha postura precisa ser diferente. Deuteronômio 1,
do 29 ao 32, foi o texto que eu li. Ele apresenta Deus como um Deus protetor e cuidadoso. Em Deuteronômio 32, que é praticamente as últimas palavras dele, é o capítulo que antecede a oração final. Moisés diz assim, versículo 4. Ele está falando sobre Deus, na verdade é o último canto de Moisés, a epígrafe do texto. Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos, juízos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Moisés, apesar de ter recebido o não de Deus, ele declarou isso antes da morte dele. Ele é a rocha que é perfeita. Ele é justo, ele é reto. Ezequiel, capítulo 33, versículo 17, diz assim: todavia os filhos do teu povo dizem, não é justo o caminho do Senhor. Não é justo. Mas o próprio caminho deles é que não é justo. Quando nós não nos relacionamos com o Pai, quando nós nos relacionamos com o Senhor e o nosso patrão, nós tendemos quase que constantemente a questionarmos se Ele é reto, se Ele é justo em ter levado o nosso filho, por exemplo. Como aquele pai, ele declarou em um momento de dor: foram os 6 meses mais felizes da minha vida. Isso choca. Porque quando você olha para as verdades do seu coração, você se pergunta: Deus, como eu reagiria? Eu diria isso, foram os 6 meses mais felizes da minha vida? Eu conseguiria ter os meus olhos convertidos ao ponto de te ver naquela dor? Ao ponto de ver o que o Senhor fez e que a morte não é o fim de todas as coisas? É isso que choca. Mas assim como o pai daquela criança, que entendeu que os caminhos do Senhor são retos e não há nele injustiça alguma, assim também foi Moisés no seu relacionamento com esse pai. Ele ainda declara que Deus é um Deus zeloso, em Deuteronômio 4, 24, amoroso e presente, Deuteronômio 4, 7. Ele declara que Deus há. Porque que gente há tão grande que tenha deuses tão chegados como o Senhor nosso Deus? Porque todas as vezes que nós chamamos, Ele está presente. Que Deus é esse? Ele fala também que Deus era um Deus misericordioso. Mas, sobretudo, Moisés, ele entendia o caráter paterno de Deus. E ele entendia que, como pai, Deus também o corrigia para que ele não se perdesse. Seu caráter foi forjado no não de Deus. Porque quem há que um pai não corrija, como diz a própria Bíblia? Moisés, de homem iracundo, foi chamado o homem mais manso da terra. Porque quando Deus nos vê, prioritariamente, Ele nos vê sobre a perspectiva da eternidade. Nós temos uma visão ainda muito terrena. Só que quando Deus olha para Ana Paula, quando o meu pai olha para mim, Ele não me vê nesse dia de hoje, aqui na evangelizadora, nesse púlpito, falando para vocês. Ele olha para mim e o foco dele está em me ver na eternidade, sentada na mesa das bodas do Cordeiro. Ele não olha para mim com os meus títulos, ele não olha para mim pensando no que eu alcancei ou o que eu posso ainda alcançar. Ele não olha para mim sobre perspectiva humana e terrena. Mas quando o meu pai olha para mim, ele diz: filha, permanece, porque você vai chegar. É na eternidade que eu te vejo, é na eternidade que eu te quero. É naquela mesa, naquela boda que já está preparada, antes da fundação do mundo. O não de Deus sempre terá um fim para o nosso bem. E sabemos que todas as coisas juntamente contribuem para aqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28.
Moisés não sabia, mas na realidade ele estava sendo poupado de passar por mais lutas. Pois além do Jordão ainda tinha um monte de batalha, meus irmãos. Quem já leu a história do povo de Israel sabe. Era como se Deus estivesse dizendo assim: Moisés, o que eu faço hoje você não entende, você vai entender depois. Filho, já foram 40 anos, deixa eu te trazer para mim. Porque você não sabe, mas essa terra ainda vai dar muito trabalho. O povo ainda vai desobedecer bastante. Vai ter um Acã que vai dar trabalho. Vai ter tantas coisas ainda nessa terra. Aí nós, que somos terrenos, nós olhamos para a morte e dizemos: ai, mas Moisés não entrou na terra. Ele merecia. Se eu fosse Deus, assim, se eu fosse Deus, eu tinha deixado o bichinho entrar. Porque muitas vezes nós nos julgamos melhores do que Deus. Essa é a verdade. Engano nosso. Quando Deus olhou para Moisés e disse: Moisés, não, você não vai entrar. É não. Deus tinha 2 objetivos. O primeiro e mais importante era não perder Moisés de vista. Porque quando Deus diz não para você, quando Deus diz não, filha, não para esse relacionamento, não, você não vai entrar, você não vai alcançar. Ele é soberano, ele é soberano. E ele pode todas as coisas, ele pode determinar qualquer coisa sobre a minha vida. Mas quando eu me relaciono com esse Pai, com esse Abba, amado da minha alma, eu consigo ver que a soberania dele se inclina sobre a minha história, para me conduzir para uma terra de deleite. E talvez eu não encontre esse deleite aqui, mas eu tenho certeza que quando Deus ele olha para mim, a sua soberania inclina a minha história para que eu chegue no lugar que ele já estabeleceu para a minha vida. Confiar nem sempre você entenderá tudo, mas confie que tudo, absolutamente tudo é para o teu bem. Se você entende que é com o Pai que você está nesse deserto e não com o teu patrão, você vai entender que apesar de não entender muitas coisas, na maioria das vezes é necessário silenciar, porque quem está conduzindo a tua história sabe para onde quer lhe levar. Segundo passo, e não menos importante, é caminhar, porque quando Deus diz não, você tem 2 escolhas, ou morrer no deserto ou continuar caminhando. Eu escolhi caminhar, eu não sei você. Mas eu escolho caminhar, mas não é caminhar de qualquer maneira, porque muitas vezes nós caminhamos questionando a Deus, caminhamos julgando Deus, nos achando juízes da história. Mas a Bíblia me ensina em Deuteronômio 10, desculpa. Moisés, nos últimos momentos da vida dele, ele exorta o povo à obediência. E são várias passagens que você encontra nesse livro, ele exortando a obediência. E ele diz: agora pois, ó Israel, agora pois, ó Ana Paula, o que que teu Deus, o Senhor teu Deus pede de ti? O que ele pede de você? Se não, ou seja, é pouco, é muito pouco o que teu Deus pede de ti. Senão que temas o Senhor teu Deus e que ande em todos os seus caminhos e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Os estatutos são para o meu bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, e a terra e tudo que nela há. Tão somente o Senhor tomou prazer em teus pais para os amar, e a vós, semente deles, escolheu depois deles de todos os povos, como neste dia se vê. Eu aprendo com Moisés que ao receber o não de Deus, ele não pereceu no deserto, porque Moisés, ele amava a Deus. Ele amava Deus sobre todas as coisas.
E a obediência dele, ele guardava os mandamentos, porque ele amava a Deus. Jesus faz essa declaração em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. É difícil, irmão, guardar o mandamento no deserto. Principalmente quando nós estamos nessa travessia. É muito difícil. E Jesus, ele declara aquilo que Moisés declarou. Em consonância, a mesma ideia. Ama ao Senhor sobre todas as coisas. É o primeiro de todos os mandamentos. E disso depende toda a lei. Sabe por quê? Sabe por que Jesus disse que depende toda a lei de você amar a Deus sobre todas as coisas? Porque se você não amar a Deus sobre todas as coisas, tudo que Ele te pede vai ser muito pesado. Não faça, não faça, não faça, não vá, não coma. Mas quando você entende que é com teu Pai que você está nessa caminhada, que esse deserto você não está sozinho, é com o teu Pai, que você tem um relacionamento de amor íntimo com Ele. Você guarda os mandamentos e serve. E a obediência, ela sempre vai estar atrelada ao amor e não ao legalismo. Moisés não precisou de uma terra prometida para continuar fiel. Ele continuou fiel porque ele entendia que, independente de terra prometida, ele havia declarado isso para o Senhor algum tempo atrás. A Bíblia diz que chega um momento que Deus olha para Moisés e diz assim: Moisés, esse povo é obstinado de coração. Eu tenho investido neles, eu tenho manifestado a minha glória, mas a verdade é que eles não me temem, eles vivem obstinadamente. E eu vou aniquilar esse povo. E de ti, Moisés, eu farei uma grande nação. Moisés, uma terra que manda leite e mel, prosperidade. E Deus começa a falar várias coisas com Moisés. E Moisés diz, não. Deus vai e diz, Moisés, tá bom. Então, eu vou mandar um anjo com vocês. E o que eu prometi vai continuar de pé, tá de pé. Vai entrar na terra, mas é anjo que vai, eu não vou com vocês. Eu não aguento. Eu não aguento esse povo que vive para me desagradar. Não entende o meu amor, não entende o meu resgate, não entende o meu preço, não entende a minha vida. Só pensa naquilo que eu posso dar. Só pensa nos milagres. Eu fiz milagre ontem, mas já quer milagre hoje. Só vai me servir se eu fizer milagre todo dia. Precisa disso para estar comigo. Eu estou cansado disso. Manda um anjo. Porque isso tem me maltratado, Moisés. Aí Deus olha, Moisés olha para Deus, figurativamente, e diz, Deus, não nos faça subir deste lugar, se a tua presença não for conosco. Em outras palavras, o que Moisés estava dizendo é o seguinte, não me importa a terra, e se ela mana leite ou mel. Não me importa anjo, não me importa sinais e maravilhas, não importa meu ministério, não importa a minha reputação. Não importa os meus sonhos, não importa aquilo que eu desejo, se a tua presença não for comigo. Moisés entendeu que a presença era mais do que os presentes. E você só anela pela presença de alguém se você amar essa pessoa. Porque se meu marido me disser, amor, eu te encho de presente todos os dias, mas a minha presença você não terá, se vamos se divorciar. Não faz sentido a gente estar junto. Presença, relacionamento, intimidade. Moisés amava o Senhor. Isso é a presença, Deus, que eu quero. É tua presença que eu quero. Só que aí ele verbalizou isso, mas quando Deus disse assim, não vai entrar na terra prometida, aquilo que ele tinha verbalizado veio à tona. Vocês entendem como nós somos complicados? Deus, eu te amo. Nós fizemos declarações de amor lindíssimas através das canções. Confiarei e ao teu nome clamarei. São várias declarações lindas e que nós acreditamos mesmo nela. Mas quando vem o não de Deus, quando Deus diz não, filha, nós ficamos como um menino birrento.
Se o Senhor não fizer, eu vou me embora, viu? Vou te deixar. Porque tu não me ama. Na vida de Vanessa o Senhor faz. Na vida de Josué o Senhor fez, Ele vai entrar. O bonitinho era meu servo. Era meu aprendiz. E o Senhor vai exaltar ele de uma maneira que é ele que vai conduzir o povo. É ele que vai introduzir o povo. E quanto a mim? E nós fazemos isso, amados. Porque nós nos comportamos como meninos nessa relação. Ainda não amadurecemos o suficiente para entender a correção de um pai. E nessas birras, muitos têm morrido no caminho. Porque ou você ama Deus e ama a sua presença, ou os seus sinais e maravilhas, prodígios e o que Ele pode fazer na tua vida não vai te sustentar no dia mau, não vai. E o dia mau chega, infelizmente ele chega, para todo mundo ele chega. E você precisa conhecer esse Deus. Primeiro passo, conhecer que Ele é um Pai, que o seu caráter paterno é o que define os meus dias. Segundo, você precisa continuar em obediência, mas não é uma obediência a um patrão. É a obediência a um Pai que você ama e no qual você encontra prazer em servir. Por fim, parar, entender o caráter paterno de Deus. Segundo, caminhar, amando e obedecendo por amor. Terceiro, focando. Você está caminhando, mas está caminhando para onde? Você precisa caminhar entendendo que o propósito de Deus para nós nessa vida e que o seu foco sempre será na eternidade. Moisés viveu por um propósito e não por uma promessa. Pelo que você tem vivido? Quando você levantou sua mão e fez um compromisso de servir a Jesus, de fazer uma aliança com Ele. O que tem motivado os teus dias nessa caminhada? O propósito ou a promessa? Irmã, como assim? Propósito e promessa não são as mesmas coisas? Não. Não. Qual a promessa de Deus para a minha vida? Será que a promessa de Deus para a vida de Moisés foi invalidada por aquele erro de Moisés? Não, a promessa não se cumpriu na vida de Moisés. Quantos acham assim? Olha, o pecado de Moisés impediu que a promessa se concretizasse na vida dele. Ele foi culpado, ele pecou e ele não alcançou as promessas. O pecado definiu o futuro de Moisés. Moisés, ele entendia aquilo que anos depois o apóstolo João, na sua primeira carta, no capítulo 2, 25, disse: e esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Moisés entendia que a promessa principal, primordial para a vida dele, não era uma terra física chamada Canaã. Moisés continuou caminhando porque os seus olhos foram tirados da terra, mas continuaram fixados no céu. Filho, eu vou tirar essa terra, mas a minha promessa, ela continua firme na tua vida. E a minha promessa sobre a tua vida é a vida eterna. Vale a pena para você continuar? A pergunta é para você mesmo nessa noite. E se ele não te der nada, absolutamente nada, e se for só a salvação e a vida eterna, vale a pena para você continuar?
Senhor, mas o meu casamento restaurado. Deus, e a conversão do meu esposo, da minha esposa. Deus, e aquele concurso. Deus, e a cura dessa enfermidade, e esse câncer. Deus, e os meus filhos, oh Deus, nas drogas. Deus, e esse vício que tem destruído a minha casa. E se Ele não fizer, vai valer a pena continuar? Ou você vai morrer no deserto? A promessa de Deus é esta, a vida eterna. Sabe por que nós nos perdemos, irmãos? Sabe por que a gente chora e fica impactado com um áudio de alguém que diz: eu vou devolver o meu pedacinho para Deus? Porque aquilo que era de Deus, Deus já veio, já levou. Sabe por que a gente não entende? Isso é loucura. Mas é loucura para o mundo, não pode ser loucura para a gente. Porque eu preciso entender o que aquele homem entendeu. Existe uma eternidade, é para lá que eu estou indo. Existe um céu, e o céu é de verdade, gente. Não é um mito, o céu é de verdade. Existe um preço que foi pagado, mas não foi para que eu fosse feliz nessa terra. Se eu passar por aqui e tiver um casamento bom, ótimo. Mas se eu não tiver, eu não posso me perder do céu. Se eu passar por aqui e eu tiver um título, que as pessoas me reconheçam na rua e digam: lá vai fulana A ou fulana X. Mas se eu não tiver, é para o céu. É no céu que deve estar o meu foco. Porque eu não sou dessa terra. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender que nem mesmo a morte é o fim. Nem mesmo a morte é o fim. E foi por essa razão que Moisés continuou. Porque os seus olhos estavam fixos no autor e consumador da sua fé. Se você é pai ou mãe, você vai entender o que eu estou falando. Você vai entender quando Deus escolhe se comparar a um pai. Porque que pai há que se um filho pedir um pão, ele vai dar uma pedra? E você é mau. Você é mau, instintivamente mau. E você sabe dar boas dádivas aos seus filhos? E por que você acha que eu, que sou o vosso Pai Celestial, não tenho coisas melhores e maiores para te dar? Mas e por que eu não então? É porque eu não sou filho que eu recebi um não? Não. É porque você é filho que você recebeu um não. É justamente o contrário. Porque Deus, entre escolher, satisfazer os teus desejos, os teus sonhos, quando Ele olhar, Ele vai olhar você na eternidade. Ele vai dizer: filho, eu não vou te dar. Porque entre te dar e te perder, não é porque Deus quer nos machucar, não, é a consequência dos nossos pecados. Ele corrige, sim. As consequências têm, sim. Mas a correção de Deus, ela é pautada no amor. Quando Deus nos corrige, é porque Ele nos ama. E eu preciso silenciar o meu coração e entender que todas as coisas cooperam para o meu bem. O céu é de verdade e esse precisa ser o maior desejo, o nosso propósito de vida. Todos os dias sobre a terra dos viventes precisam ser motivados para levarmos o maior número de pessoas a essa terra prometida que mana leite e mel. Qual é o teu propósito? Pelo que você vive? O que tem feito você acordar todos os dias? O que tem feito você viver todos os dias?
Por que você nasceu? Porque você ainda existe. Qual o teu propósito? Será que todos nós já achamos o nosso propósito de vida? Ou nós ainda estamos atrás das promessas de vida? As minhas orações são pela promessa, os meus relacionamentos são pela promessa, o meu jejum é pela promessa, o meu relacionamento por Deus é pela promessa, as minhas vindas aos domingos para eu ser fiel e obediente é para que a promessa se cumpra. Enquanto você não descobrir o propósito da sua vida e viver por ele, você vai ficar fazendo voltas em um deserto. E a probabilidade de você não passar o Jordão é bem grande. Descubra o propósito da sua vida e viva por ele. Eu preciso entender que em todos os dias que o Senhor me der de vida sobre esta terra, o meu propósito é o céu. E eu preciso fazer de tudo para que os meus filhos venham junto. Eu não vou decidir por eles, mas eu tenho que me entrelaçar nesse compromisso com Deus. Meus filhos, meu marido, meus amigos, meus funcionários, todos os que estão à minha volta, porque esse é meu propósito de vida. Esse é o teu propósito de vida. A Bíblia diz, 1 Coríntios 15, 19, se esperarmos em Cristo só nesta vida, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você já fechou os olhos um dia? Já desejou o céu? Não porque você está farto dessa terra. Deus me leva, tanto sofrimento me leva. Não. Mas você já ansiou o céu? Viva o dia de hoje. Viva o dia de amanhã e o dia depois de amanhã. Acreditando piamente que o céu é de verdade. Que nós não devemos esperar por Deus somente nessa vida. Você está dizendo com isso que eu não posso pedir nada? Peça, meu irmão. Eu estou falando aqui de um homem que aprendeu a pedir. Que aprendeu a ter um relacionamento com Deus tão grande. Ao ponto de dizer, se tua presença não for comigo, eu não vou. E Deus disse, tudo bem, pedido atendido. Senhor, cura minha irmã de lepra. Pedido atendido, peça, se relacione, chore, busque mesmo. Mas se ele disser não, acredite, confie, é para o teu bem. Por fim, Hebreus 12, 1 diz, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Eu quero encerrar essa reflexão com esse versículo. Nós temos uma carreira e o alvo é exatamente o céu. Não é uma terra prometida, é o céu. Terra prometida, a nova Canaã. E é por ela que você tem que correr, é por ela que você tem que viver, é por ela que você tem que se motivar a estar na caminhada cristã. Deixe todo o embaraço e o pecado que nos rodeia de perto e vamos correr, porque o céu é de verdade. Tem um desenho, Alice no País das Maravilhas, uma frase que ficou muito popularizada, que diz assim: quando não se sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Para onde você está indo? Para onde você está indo? Porque se você não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve, qualquer maneira serve, qualquer migalha serve. Mas se você entende que é para o céu que você está indo, que essa vida é apenas uma jornada na qual está proposto para a minha vida. Vai, Ana Paula, corre, corre, corre. Leva o maior número de pessoas que você puder. Vai, revela o coração do Pai para essas pessoas. Vai, filha, fala do meu amor. Vai, filha, revela o meu coração. Vai, corre, corre. Se eu entender que é por isso que eu ainda estou viva, é por isso que o Senhor ainda não me levou para perto dele.
Porque entre me deixar aqui, entre me levar para Ele, eu acredito que o desejo maior dele é me levar para Ele, estar comigo por toda a eternidade. Mas eu preciso entender por que eu ainda estou aqui. Por que Ele ainda não me levou? E me entrelaçar com o propósito igual Moisés. Moisés sabia para onde ele estava indo e não era para uma terra prometida. Porque se fosse pela terra prometida, tão certo que ele ficaria no meio do caminho. Deixa o Espírito Santo falar contigo nessa noite. Para onde você está indo? Qual tem sido a tua motivação? Promessas ou propósito? E se eu te disser não? E se minha resposta for não para essas campanhas de oração? E se minha resposta for não para aquilo que você projetou? E se minha resposta for não para aquilo que você desejou? Ainda assim, você continuará correndo? Curva a tua cabeça. A Bíblia diz que Moisés, quando pediu a Deus a presença dele, Moisés ele disse: não me faça subir daqui se a tua presença não for comigo, porque é a tua presença que me faz descansar. Moisés entendia que é impossível estar no deserto sem a presença. Porque os sinais nunca serão suficientes, as curas nunca serão suficientes. Os prodígios nunca serão suficientes, os títulos nunca serão suficientes, o dinheiro nunca será suficiente, o reconhecimento humano nunca será suficiente, uma família nunca será suficiente, um casamento dentro dos padrões esperados nunca será o suficiente. Ele entendia que só era possível atravessar o deserto de uma maneira, se ele tivesse a presença. Eu queria fazer um convite, e não tenho o convite como o meu. Se você se identificou com essa palavra, e você aí no seu lugar disse: Deus, essa palavra o Senhor preparou para mim. É o que essa mulher falou aí na frente. Ela falou para o meu coração. E você tem se sentido desanimado no deserto. E você tem se sentido, talvez até como um cadáver, no meio do deserto. E você identifica que é a falta dessa presença. Porque a Bíblia diz que a presença nos faz descansar. É a Bíblia que diz, não é a irmã Ana Paula que fala. A Bíblia diz que na presença dele até a tristeza salta de alegria. A Bíblia diz que a presença dele tem delícias perpetuamente. A Bíblia diz ainda que essa presença dentro de nós vai fazer com que uma alegria e que uma vida jorre do nosso interior. Mas irmã, eu não tenho vivido nada disso. Eu não sinto essa fonte jorrar, eu não sinto essa alegria, eu não sinto essa direção, esse propósito. E se você ainda não fez um compromisso com esse Pai, que você diz que é meu Pai, eu também sou filho de Deus, todos nós somos filhos de Deus. Mas a verdade é que no meio do deserto, você o vê mais como patrão do que como pai. Porque na verdade só há um que pode revelar o Pai. Foi aquele que Filipe disse. Filipe disse: Jesus, mostra-nos o Pai. Aí Jesus disse: Filipe, estou há tanto tempo convosco que você não me conhece. Talvez você seja um desses Filipe. Estou há tanto tempo convosco. Estou há tanto tempo com você, faz tanto tempo. Você não me conhece. Você não sabe quem eu sou, você não sabe o meu caráter. Você não sabe os meus propósitos, você não entendeu o meu coração, você não entendeu o meu amor.
Se você ainda não fez uma aliança com esse pai que entregou o seu filho, a Bíblia diz que Jesus nos daria o poder de sermos feitos filho de Deus. Eu queria te convidar a levantar a tua mão e vir aqui à frente e dizer: Jesus, eu quero fazer uma aliança com você. Eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha vida. E eu quero que o Senhor mostre-me o Pai. Mostra-me o Pai. Eu quero viver esse relacionamento de paternidade que essa mulher está falando aí. E parece até mais um conceito do que uma verdade. Eu queria que você curvasse a tua cabeça. O Ministério de Louvor vai cantar. Eu sei que as horas já se passam um pouquinho. Mas eu queria que você... É tão difícil, irmão, estar aqui, sabia? É tão difícil oferecer Jesus. Eu não sei se os outros pregadores sentem o que eu sinto. Mas eu sinto um incômodo tão grande desse momento. Que parece que eu estou dizendo assim: leva Jesus para casa, leva meu pai para casa, ele é bom. Ele vai mudar a tua vida. E é tão difícil estar aqui e você ver que na maioria das vezes a gente não deixa Jesus fazer aquilo que Ele quer fazer. E é como se dependesse de nós, pregadores. E eu sei que não tem a ver comigo, tem a ver com esse Pai que foi quem pagou o preço por tua vida. Levanta a tua mão e vem aqui na frente. Se você não quer morrer neste deserto, e se você deseja se relacionar com teu Pai, o Ministério de Louvor vai cantar, e enquanto isso você pode vir aqui na frente. Aleluia. Glória a Deus. Mais alguém? Aí você pergunta: irmã, é realmente necessário vir aqui na frente? Eu não posso fazer daqui do meu lugar? A gente só faz esse convite, irmãos, porque é a Bíblia que nos orienta. Que nós devemos confessá-lo publicamente. Porque muitas vezes é isso que nós fazemos. Nós ficamos no banco porque a gente tem medo desse compromisso que todo mundo vai saber. É melhor fazer um compromisso aqui dentro, porque se eu falhar ali na frente, as pessoas não vão dizer: olha, levantou a mão, aceitou Jesus naquele dia e hoje já está assim, assado. Mas quando você levanta aqui a mão, você está dizendo para esse reino físico, para o reino espiritual: Jesus, eu te aceito e daqui para frente é o Senhor que vai fazer, porque eu nunca consegui. Mas eu acredito que é o Senhor que vai me firmar nesse deserto, é o Senhor que vai me transformar, é o Senhor que vai fazer o processo de santificação. Então deixa o Espírito Santo te chamar, te convidar. E vem cá. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, levante e adora a igreja. Só Ele é digno de honra e glória. Mas se fechar, Continua sendo Deus. se a doença vier, Ele é Deus. se curado eu for, Ele é Deus. se tudo der certo, Ele é Deus. mas se não der, Continua sendo Deus. minha fé não está firmada. Nas coisas que podes fazer, Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar,
fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Abba, Abba, meu Pai, nós te adoramos, Senhor, nessa noite, porque o Filho se fez carne e habitou entre nós. Nós te adoramos, Abba, nessa noite, porque o Filho foi morto e ao terceiro dia ressuscitou. Mas a morte não foi o fim. Nós te adoramos, Abba, Paizinho, Painho, meu querido papai. Nós te adoramos nessa noite, porque tu não nos deixastes órfãos, mas enviastes o Espírito Santo da parte de Deus. E é Ele quem revela para os nossos corações que o Senhor é Pai. Oh, Abba, muito obrigada, porque o Senhor é o Todo-Poderoso. Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o soberano que faz todas as coisas e não precisa explicar nada para ninguém. Mas eu te adoro, Abba. Eu te adoro, Abba. Eu te adoro, Abba. Eu te adoro, Abba, nessa noite. Porque entender quem Tu és dividiu a minha vida em um antes e um depois. Entender que Tu és o meu Pai dividiu a minha história em um antes e um depois. Oh, Abba, muito obrigada. Eu sei que o Espírito, a Tua palavra diz que o Senhor não nos deu espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor e com medo. Mas o Senhor nos deu espírito de adoção, pelo qual nós podemos clamar, Abba, Pai. E esse Espírito está aqui nessa noite, eu creio nisso. Abba, abraça os Teus filhos deste lugar. Nos perdoa como filhos, ó Deus, porque muitas vezes machucamos o Teu coração, colocando o Senhor no banco de réus e dizendo como o Senhor deve agir para com as nossas vidas e para com a vida daqueles que nós amamos. Abba, nos perdoa todas as vezes que nós não entendemos o Teu não, todas as vezes que nos sentimos menos amados, menos cuidados, menos protegidos, menos abraçados, menos filhos do que outras pessoas. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa todas as vezes que nós ferimos o Teu coração. Mas nós queremos fazer uma aliança contigo nessa noite. Nós queremos entregar a nossa vida de uma maneira tal que o que defina a nossa trajetória aqui nesta terra seja o quanto nós vamos olhar para o céu, para o autor e consumador da nossa fé.
Deus, nos ensina, Deus, a obedecermos por amor. Nos ensina a te amar. Nos revela, Deus, através da tua palavra, quem tu és todos os dias, para darmos um propósito à nossa trajetória. Oh, Deus, obrigada. Filha. Vem cá. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver sempre será Deus. Não adoro pelo que ele faz, eu adoro pelo que ele é. Acho que houver sempre será Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu vou, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não continua sendo Deus. Missionária Vanessa. Queria convidar a igreja a repetir junto com Thalita. Senhor Deus, eu te confesso como único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve meu nome no livro da vida e firma os meus passos até a tua volta. Em nome de Jesus. Dê uma salva de palmas. Porque hoje é a festa no céu. Hoje é a festa no céu. Hoje é a festa no céu. Porque um pecador se converteu ao arrependimento. Em nome de Jesus. Deus te abençoe, Thalita.